O meu bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Bom, este vídeo, como vocês sabem, é o início de uma série aí uns 3 ou 4 vídeos, mais ou menos, cujo título, né, é A Origem dos Povos segundo a Bíblia. Então, no vídeo anterior, nós tivemos apenas a introdução. Agora, neste vídeo de hoje, nós vamos então começar falando a respeito dos gentios. Nós vamos fazer uma sequência assim. Vamos falar neste vídeo, primeiramente, dos gentios, depois dos judeus e depois da igreja. E daí, assim, nós fazemos esses 3 vídeos, fazemos um para terminar e encerrar. Ok? Então vamos as escrituras, para nós ter um abalizamento, né, sobre isso que nós vamos estudar, ok? Vamos lá então. Como pode ser notado aí, ó. Então aí está, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32, nós vamos ter esse versículo chave em todos os vídeos, no início, que é para nós sempre lembrar que existem 3 povos na Bíblia, né? Que é desses povos que nós vamos falar. Então, aí, 1 Coríntios 10, 32, não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Então, é desses 3 povos que vamos falar: judeus, gentios e igreja de Deus. Nós vamos começar pelos gentios, porque os gentios na terra foi o primeiro povo, né? Não é verdade? O primeiro povo que apareceu. Depois, em seguida, o segundo povo foi a nação de Israel. E por último, terceiro e último povo, é a igreja de Deus. Então vamos lá, nesse nosso estudo de hoje, a respeito dos gentios. Alguns textos, algumas traduções da Bíblia, em lugar de gentios, está escrito gregos. Mas tanto faz. Os gentios, ou gregos, como a Bíblia chama, é aqueles povos de qualquer nacionalidade, qualquer língua, qualquer raça, que não é nem judeu, né, israelita, e que não é igreja de Deus também. Quer dizer, não pertence à igreja do Senhor e não é judeu também. Então, todo aquilo de qualquer nacionalidade que não pertence a esses 2 povos é considerado na Bíblia como judeu ou grego. Então vamos ver aqui, como hoje nós vamos começar por esse povo, porque foi o primeiro povo a povoar a terra. E depois os judeus a gente vieram depois. Então vamos ver como começou. Veja bem, Gênesis capítulo 2, versículos 5 ao 7. Vamos ver apenas os versículos que faz parte desse estudo, né? Então, o que diz ali? Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Bom, o que é que nós extraímos aqui destes textos para nós, o entendimento do nosso estudo de hoje? Entendemos que o texto aqui está sendo bem claro, que Adão, né, que foi o primeiro homem, ele foi o primeiro ser humano a habitar a terra. Porque diz aqui que não havia homem para lavrar o solo. Então, o Senhor Deus formou o primeiro homem para o trabalho na terra, né, e tudo mais.
e formou do próprio pó da terra. Foi Deus quem formou o primeiro habitante da terra. Vamos ver mais alguns textos aqui. Veja bem que aqui em Gênesis capítulo 2, no versículo 21 ao 22, da a criação da mulher. Vimos aqui a criação do homem, né? Primeiro homem, daqui a primeira mulher. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, ele a trouxe. Aqui Deus formou casal, certo? O homem e a mulher. Daí no capítulo 5 de Gênesis, no versículo 4, veja bem. Depois que girou a seta, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. E era toda a terra, né, aqui agora no Gênesis, no capítulo 11, versículo 1, e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Então, recapitulando aqui, qual foi a origem dos gentios ou gregos? Ou seja, não existia nação de Israel, não existia igreja. Como nós vimos no versículo, que era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Então só existia um povo. Só existia um povo, que é um povo que existe até hoje, a humanidade. E que naquele tempo era só um povo. Depois é que veio passar a existir outros povos, né? Então o que nós concluímos aqui? Que a terra, depois que o Senhor Deus criou todas as coisas, pela sua palavra, como ele disse, haja luz e houve luz, e assim pela sua palavra, por todas as coisas. Uma coisa que é interessante, um parênteses aqui que a gente abre aqui, que o Senhor Deus criou todas as coisas, né, pela sua palavra, mas o homem, ele não criou pela sua palavra, né? Ele formou com as suas próprias mãos do pó da terra. É engraçado isso, né? O ser humano, o homem, ele formou do pó da terra. E a mulher, ele formou do homem. Você percebe tudo isso que são coisas que depois, lá na frente, nós vamos entender tantas coisas que a gente não entende. Muitas vezes dentro da Bíblia, a gente vai entender quando a gente tem conhecimento dessas coisas aqui, como isso aqui, né? Interessante. Deus criou todas as coisas pela sua palavra, quer dizer, ele chamou o que não existia. Lá da inexistência, ele chamou a existência, a existir. Agora, o homem, ele formou do que já existia, do pó da terra, criado por ele, por Deus, né? Porque Deus criou o pó da terra, então o homem ele formou do pó da terra, mas foi criação de Deus. A mulher ele formou da carne, do osso, enfim, da estrutura do homem. Fez um ser diferente que completa o homem. Então era assim, aqui nós vemos também o que era interessante, né? Que no princípio o povo era tudo de uma mesma língua. Isso aconteceu, foi assim, até quando chegou que o povo já era bastante, né? E então eles resolveram lá levantar uma torre que eles pensavam, tinham a prepotência dessa torre chegar até o céu. E contrariar a ordem de Deus, que Deus mandou eles, Adão e Eva, né? Para crescer, se multiplicar e encher a terra. Então era para se espalhar. E eles queriam se ajuntar e ficavam juntos, tudo num lugar só amontoado. Então Deus confundiu as línguas deles e eles se espalharam e daí foi formando a nação. Outro caso interessante aqui, e que é uma indagação enorme das pessoas que não sabem, não entendem o porquê da Bíblia, como até eu tenho um vídeo anterior aí onde eu fiz, onde a Xuxa fazia essa indagação.
ela tinha tanta dúvida, ela não acreditava muito, né? Ela lia a Bíblia, não conseguia entender, não conseguia acreditar, porque ela tinha uma dúvida, por exemplo, que ela falou que se Adão e Eva eram brancos, por que que nasceram pessoas de pele escura, né? Enfim, pessoas diferentes. Como que foi se o relacionamento sexual era entre pais e filhos e toda essa indagação dela. Então, muita gente tem essa indagação. Se era Adão e Eva, e depois no começo ali de Gênesis fala que Adão e Eva tiveram Abel e Caim, né? Daí Caim matou Abel, e daí então ficou Caim e Sete. E ali, daí já vai tratando de outro assunto, não fala de mais filho, não fala de mais mulher. Até o versículo 11, que o versículo 11 explica, até o capítulo 5, o versículo 4, que explica como que se multiplicaram. Se multiplicaram porque Adão teve filhos e filhas, filhos homens e filhas mulheres. Então, é claro que no início ali Deus permitiu, né, para que se aumentasse, se multiplicasse na terra, Deus permitiu a relação entre irmãos. A relação entre irmão e irmã, né, para que então gerassem filhos, e à medida que eles iam se multiplicando, ia se distanciando o parentesco, até que chegou um tempo, né, então, que como hoje não é uma coisa que não é aprovada por Deus, o relacionamento sexual entre parentes. Hoje não é. Mas aquele tempo, como que eles iam se multiplicar se não houvesse um relacionamento com grau parentesco? Então, aqui começou a humanidade. Adão e Eva, e depois dos filhos e filhas que eles tiveram, eles foram se multiplicando e formou a humanidade. Bom, então esse aqui é no caso, né, a origem dos gentios, o primeiro povo na Terra. Nós vamos ver dos outros vídeos que Israel e a igreja têm origem, vamos dizer assim, têm origem no céu, porque antes que houvesse terra, né, já estava nos planos do Senhor, tanto Israel como a igreja. Mas aqui não. Aqui, os gentios, no caso, eles nasceram, a origem deles já foi terreno. Ok? Então, nós vamos terminando esse vídeo aqui. Você veja que desses três povos, né, judeus, gentios e igreja de Deus, hoje nós aprendemos a origem dos gentios, do começo da humanidade, como que aconteceu, né? E no próximo vídeo, então, a gente vai falar dos judeus. E depois um outro vídeo para falar da igreja de Deus. Então aqui a gente encerra este vídeo, que você veja foi um vídeo curto, não tem muito o que explicar, porque grande parte das pessoas já sabe a esse respeito. A gente já queria passar esses detalhes que muitas pessoas não sabem, que a maioria sabe que se iniciou em Adão e Eva, mas depois não sabe como que se multiplicaram para frente, porque muitas pessoas não têm conhecimento daquele texto que fala que Adão e Eva tiveram filhas e mulheres também, além de filhos homens. Então, daí, como agora a gente falou a esse respeito, eu creio que ficou bem claro como que o primeiro povo na Terra, né, qual a origem deles, como que tudo começou. Ok? Talvez eu não tenha assim jeito para explicar, para ser assim objetivo, né? E a gente se prolonga um pouco, faça alguns rodeios. A minha intenção é o melhor possível para levar entendimento às pessoas. Mas a minha oração é que o Espírito Santo, que é o mestre por excelência, né? Ele
ensine no coração de cada um de vocês que vê nesse vídeo, vocês possam então compreender plenamente essas coisas e ser abençoados, né? Sermos todos abençoados. Eu agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço a vocês que me acompanham nos vídeos. Peço, amados, compartilhem esses vídeos, levem para frente, compartilhem com mais pessoas, vamos espalhar para frente aquilo que nós vamos aprendendo, aquilo que nos edifica, vamos levar para que edifique outras pessoas também, né? Eu conto com vocês para isso. E se for do agrado do Senhor, a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Próximo vídeo, então, nós vamos ver a origem do povo judeus. Não percam, é interessante, vocês vão ver. Para muitas pessoas é surpresa como que começou a nação de Israel, né? O que nós chamamos hoje de judeus. Ok? Então, se é do agrado do Senhor, a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, então.